Boa noite, queridos irmãos da Casa do Caminho. Que Jesus nos abençoe para a boa compreensão dos seus ensinamentos. Hoje vamos falar sobre a parábola do semeador, uma das mais preciosas parábolas que nos traz muitas lições. E assim então vamos ler a parábola, que encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e as comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra, onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas semente, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Jesus falava por parábolas, porque parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. As parábolas tinham por fim esclarecer melhor os seus ensinamentos, mediante comparações mediante comparações da vida cotidiana, da vida comum, o que ocorre com os interesses terrenos. Jesus usava comparações das ocorrências cotidianas para facilitar por método comparativo das coisas. A semente é a palavra de Deus. O semeador é Jesus. Os solos são os corações dos ouvintes. São as reações diferentes daqueles que ouvem a palavra que é ensinada por Jesus. O foco de Jesus são os corações das pessoas nas diferentes solos em que cairão. Assim, a semente que caiu à beira do caminho indica aqueles que ouvem a palavra, mas são tardios em entender. Vem o espírito do mal e retira tudo aquilo que foi semeado. Não tem ouvidos de ouvir. As escutam, mas não ouvem. As que caem sobre as pedras, não tendo solo profundo, logo brotam, mas vem o sol e as queima. Representa aqueles que ouvem a palavra com alegria no primeiro momento, mas não tendo raízes no seu coração, só por pouco tempo subsiste. Sobrevindo às tribulações, às vicissitudes da vida, às perseguições por meio da palavra, logo se escandalizam e retrocedem. São como fogos de palha. A semente lançada entre os espinheiros representa aqueles que escutam a palavra, mas cujos corações ela é abafada pelas preocupações terrenas, pelas riquezas, pelo poder, pelos prazeres da vida e não produz frutos. Já a semente que caiu na boa terra é aquele que ouve a palavra e esta frutifica, dando frutos a 30, a 60, a 100 por um. Somos desafiados todos os dias para meditarmos e para vivermos e frutificarmos. Assim, Jesus
nessa parábola, naqueles tempos, muitas pessoas não compreendiam, portanto ele tinha que falar por parábolas. Hoje, passado mais de 2 séculos, nós já podemos entender melhor o que Jesus quis dizer. Assim, devemos ser a boa terra, frutificar, dar frutos. Quando Jesus fala do semeador, o semeador podemos ser nós mesmos. Através da nossa palavra, a gente pode ajudar as pessoas, podemos ser semeadores da boa nova, podemos ajudar assim, com o nosso conhecimento, com o dom que tivermos, nós podemos ajudar as pessoas e desta forma estaremos colaborando, frutificando. Também essa parábola nos faz refletir da evolução. Podemos ser aquela terra do princípio, da beira do caminho? Será que somos a dos espinheiros, a das pedras? Ou podemos ser a boa terra? Sendo a boa terra, vamos seguir os ensinamentos de Jesus, vamos frutificar, vamos evoluindo. Então Jesus sabia que com o tempo essa parábola seria cada vez mais entendida. Quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim, a gente vai conhecendo o que é bom, o que é justo, e como Jesus traz a palavra de Deus, a gente sabe que essas palavras só vão trazer o bem, só vão trazer a felicidade para nós e a nossa evolução. Jesus mandou os mensageiros, espíritos superiores que vêm nos ajudar, que vêm nos ensinar. Portanto, devemos sempre prestar atenção nos ensinamentos, e quando esses ensinamentos caírem em nossos corações, devemos reter esses ensinamentos em nossos corações e assim a gente progredir e ensinando os nossos irmãos a também progredir. Devemos sempre pedir a orientação de Deus através da oração, através dos nossos sentimentos, orando sempre a Deus, pedindo que nos inspire, que nos ajude a crescer. Devemos ser caridosos. A caridade, aquela caridade perfeita, não só a caridade material, mas também a caridade espiritual. Quando ouvimos um amigo que está em dificuldade, quando damos o ombro amigo para uma pessoa que está necessitada, que está sofrendo, nesse momento nós estamos sendo caridosos, estamos cumprindo aquele mandamento e com isso estamos evoluindo. Então, temos que prestar atenção no que nossos corações estão dizendo, o que Jesus quer nos dizer e reter todos esses ensinamentos. E assim, eu queria deixar uma pergunta a todos nós, para que refletamos que tipo de solo nós temos sido. Será que somos os solos do princípio, que caiu nas pedras? Quanto já aprendemos da palavra de Deus? Quanto interiorizamos nos nossos corações? Isso é muito importante de escutarmos, termos ouvidos de ouvir, olhos de ver, e assim nós evoluirmos cada vez mais, ajudando os nossos irmãos e também nos ajudando, tendo cuidado com a família, com os nossos pais, com os nossos filhos, orientando os nossos filhos desde dentro do lar, começando sempre no Evangelho no lar e incutindo na cabeça de nossos filhos essas verdades divinas, essa palavra da boa terra. É assim que devemos proceder
para que possamos assim cada dia mais evoluir e podemos seguir o caminho do Mestre. Os apóstolos perguntavam para Jesus por que ele ensinava por parábolas. E Jesus sabia por que ensinava por parábolas, porque ele sabia que com o passar do tempo as pessoas iam compreendendo cada vez mais e evoluindo e podendo produzir frutos a 30, a 60 e até a 100%. 100% é a nossa meta. Jesus sabe disso. Ele manda seus mensageiros superiores que nos ensinam isso todos os dias. Então, nós temos que começar a produzir. É difícil chegar a 100%? Provavelmente é, mas com fé, esperança e resignação, neste mundo de expiação e provas, nós chegaremos ao mundo de evolução, ao mundo de regeneração. Assim, cumprindo a semente da boa terra, nós podemos chegar no planeta de regeneração. Hoje nós temos muita tecnologia, mas precisamos melhorar a nossa moral para chegarmos no 100% da semente, que a nossa pequena semente frutifique a 100%. E para isso devemos sempre cumprir com as nossas obrigações, com o nosso dever. Devemos evoluir não só materialmente, mas espiritualmente, em evolução, em moral. Cumprindo o nosso dever, assim estaremos nos evoluindo e, consequentemente, ajudando esse planeta a evoluir. Eu quero deixar como reflexão a nós todos que tipo de solos temos sido. Temos sido o solo que não frutifica, que ouve a palavra, mas não frutifica? Vamos procurar ser a boa terra, aquela que dá frutos, e assim vamos cada um de nós pensando que terra eu tenho sido. Assim nós nos despedimos por hoje, que Jesus nos abençoe, nos dê esperança, fé e muita paz a todos. Boa noite.